aprender, né? A gente se entender mais. Galera, um sonho que eu acho que nem sonho era, porque eu nunca imaginei no Corvette estar aqui no Brasil. O Corvette chegou no Brasil, Mustang foi para a Europa para participar do Mundial de Drift em Riga, uma pista animal que eu sempre quis andar. E mais algumas outras coisas que vão surgir ainda lá fora. Mas hoje é o dia de testar o Corvette, da gente vir aqui no ECPA em Piracicaba. É uma pista que é perto da nossa sede, uma pista legal, média, alta, então dá pra gente acelerar um pouquinho o carro e entender como esse carro se comporta em solo brasileiro. A gente vai testar os pneus do Brasil, vamos testar os pneus de fora. A ideia do carro aqui no Brasil é a gente testar realmente ele, a gente entender todos os aspectos dele, o que eu nunca consegui fazer nos Estados Unidos, o que eu nunca consegui entender o quanto que o carro é bom em curva de baixa, em curva de alta, como que eu regulo ele para ser mais suave, muitas coisas que a gente não teve tempo de fazer lá aqui no Brasil. Eu tenho a minha equipe, a galera dedicada nisso, eu tô aqui, a gente pode testar bastante, a gente pode mexer no carro para ano que vem esse carro estar preparado para o que for. Não sei ainda o que a gente vai fazer ano que vem, não sei se a gente vai ficar no Brasil, não sei se a gente vai para a Europa, não sei se a gente vai para os Estados Unidos, não sei se a gente vai para o Japão. Eu realmente não sei, eu tenho algumas ideias, algumas propostas, algumas parcerias em mente, mas nada ainda concretizado, então qualquer coisa que eu falasse hoje ia ser só suposição. Nós chegamos aqui, final do dia, passamos 2 noites em claro praticamente, terminando o carro. Valeu, galera da minha equipe, vocês são E o carro chegou aqui, primeira coisa que aconteceu foi um problema elétrico. O carro chegou, a gente foi passar ali no dyno e de repente o carro não ligava mais, nada funcionava. Esse carro ele usa um sistema de PDM, coloca aí na imagem um sistema de PDM elétrico para as pessoas verem o que é. É como se fosse um computador que substitui fusível, substitui relé, substitui tudo no carro. Então, em vez da gente ter aquele monte de fio com aquele monte de coisa no carro, é só essa caixinha que controla tudo. Com isso, você diminui muito peso no carro, você diminui a quantidade de fios, só que é uma programação totalmente eletrônica, que precisa ser feita no computador. E no Brasil, ainda as pessoas não têm experiência nisso. Então, quando aconteceu o problema, até a gente abaixar o software, entender como funcionava, o Ale da 47 lá dos Estados Unidos, que é a pessoa que montou esse sistema nesse carro, ajudou a gente, tinha um mapa lá antigo do PDM, mandou pra gente, a gente instalou. Primeiras impressões que eu tive andando com o Corvette aqui na pista depois de andar com a 335. A gente saiu, estava fazendo umas voltas com a 335, em minha opinião, um dos melhores carros que eu tenho para guiar. Eu saí dele e peguei o Corvette. É absurdo a diferença de digeribilidade e tocada dos dois carros. Eu não falo pela potência, eu falo pela dificuldade mesmo. A 335, a primeira volta que eu peguei nela, eu já vim aqui fazendo furicai na reta apertada, entrando no curvão, saindo para outra, tipo, muito suave, muito fácil de colocar. Eu peguei o Corvette, primeira volta que eu fui dar, entrei na reta, tirei o pé, ele já gripou de uma vez, jogou para um lado, jogou para o outro, aquela dificuldade para controlar o carro, vim aqui para o curvão, aquela curva quadrada, né? Você acelera, o carro vai, você tira o pé, ele gripa, volta de uma vez. Deu para mim pela primeira vez ter uma diferença clara de tocada do Corvette, do Mustang, da BMW, usando um pneu que eu já usava no Brasil, numa pista que eu já estou acostumado. E a diferença é absurda. A dificuldade de guiar o Corvette, ela é muito maior do que eu imaginava. Eu achava que a dificuldade de guiar o Corvette era por causa das pistas de alta nos Estados Unidos, do pneu muito gripado. Eu achava que era isso que deixava o carro tão difícil de guiar.
E eu vindo para cá e colocando o pneu do Brasil numa pista que eu já conheço, eu vi que não é esse... que a dificuldade de guiar o Corvette não é por causa das pistas, por causa do pneu, por causa... A dificuldade de guiar o Corvette é porque ele é difícil mesmo. E eu acho que isso daí vai ser o nosso trabalho agora. Entender como transformar esse carro em um carro fácil de guiar. Porque assim, ele é muito competitivo, é um carro extremamente rápido. Isso daí é uma ótima característica. Quem viu a última etapa da Fórmula Drift, o Tommy LeMary, andando com o Corvette C7, e era rápido, ele mais rápido, nossa, a coruja veio em cima de nós. Ele era mais rápido ali do que o Adnan Alzi, que é um dos carros mais rápidos da Fórmula Drift. Ele foi muito mais rápido do que o Brandon Sorensen, que é um carro rápido. Ele ganhou a batalha do Brandon Sorensen com folga por ter um carro mais rápido. Então o Corvette C7 ele é rápido, mas ele é muito difícil de guiar. E eu acho que essa vai ser o nosso trabalho agora, pegar minha equipe e a gente começar a trabalhar nesse carro, como que a gente deixa ele mais fácil de guiar. Porque se a gente conseguir deixar esse carro fácil de guiar e com a velocidade que ele tem, ele se torna um carro extremamente competitivo. Do jeito que ele está hoje, não vai ser fácil de ser um carro competitivo. Eu me surpreendi mesmo. Isso daí é algo que eu não imaginava. Eu realmente achava que a dificuldade dele era por causa das pistas, por causa do pneu. Quando eu cheguei no Brasil, pus o pneu do Brasil, pista do Brasil, e senti isso, eu falei, gente, tipo, parecia um iniciante andando. Primeira volta, vinha e grudava e voltava, e o carro ia de novo, não conseguia manter ângulo. Deve ter um pedacinho aí que vocês filmaram, mas não tem um carro que eu faço isso. Eu pego uma BMW, eu pego... carro que você me der na mão, eu saio aqui, saio fazendo drift e sai liso. E o Corvette não. Então vamos ter bastante trabalho, muito mais trabalho do que eu imaginava. Amanhã é o dia oficial de estreia dele. Hoje eu dei 2 voltinhas só com ele para ver. Amanhã é o dia oficial de estreia aqui em Piracicaba, no CPA. Então a galera vai estar aqui para poder acompanhar também esse teste. Então a galera vai ver tudo que a gente vai realmente passar com o carro, evolução. A gente não testou para vir para cá. Aqui vai ser o primeiro dia mesmo testando o carro. E vai ser legal porque o Pacheco vai estar aqui, é um carro rápido, dá pra gente ter parâmetros. O Douglas Gatto tá aí, embora essa pista pro Chevette não é uma pista tão boa, né? O Chevette normalmente ele é melhor em pistas um pouco mais de baixa. Mas vão ter vários outros pilotos aqui junto com a gente e eu acho que vai ser um ótimo teste para realmente entender um pouco do carro, o quanto mais rápido que ele é do que os carros brasileiros, o quanto mais lento ele é, o quanto mais difícil ele é de guiar, e espero sair daqui com as respostas. Muita gente tá, João, você vai correr com ele na Ultimate? Gente, hoje eu falaria que é muito mais fácil eu correr com a BMW 335 do que com o Corvette. Primeiro pela dificuldade de guiar. Hoje eu fiquei assustado com a dificuldade de guiar ele em solo brasileiro com os pneus do Brasil, a mesma dificuldade dos Estados Unidos. 335 é um carro extremamente rápido, Ribeirão não é uma pista tão de alta. O único problema da 335 é que a gente precisaria ter algumas peças reservas hoje que não tem, talvez encomendar essas peças, então ainda não sei. Eu acho que amanhã vai ser um dia de mais evolução, mais testes com o Corvette, para entender até onde ele pode chegar ali de competitividade, de mais facilidade para guiar. Mas é isso, espero que todos possam curtir tanto quanto eu, ter o Corvette aqui em solo brasileiro, minha equipe com bastante trabalho daqui para frente, eu também com bastante trabalho para a gente finalizar esse ano com o Corvette sendo um carro competitivo e fácil de guiar. Esse é o nosso objetivo. O meu objetivo não é ele preparado para andar na etapa da Ultimate, o objetivo é ter ele preparado para o final do ano. Para o que a gente for fazer ano que vem, ele está preparado. Tanto faz se vai ser para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, esse carro tem que estar preparado para o que a gente for fazer. Automático, vai estar gravado. O foda é que ela tá acionando com a bomba d'água, então pode ser que ele apague a memória dela, né? Qual dos três que vai comigo? Quem vai comigo primeiro? Nossa. Ô, Bia, cara, mesmo pra você sair aí depois, hein, Bia? Nossa, vai parecer só um vídeo.
Cacete, cabrão!